Fala galera, Isabela Paris na área e como prometido para vocês no vídeo de projetos para 2020, começamos aqui o projeto Mulheres que Correm com os Lobos. Não é um livro assim para você ler ele de uma forma despretensiosa, é um livro assim que ele é muito profundo, então que vale a pena você esmiuçar, ler com calma, ler sem pressa e tentar absorver todo o conhecimento que a Clarissa traz, e é o que a gente vai tentar fazer aqui nesse projeto. Hoje em específico eu vou falar sobre a introdução, que é o nome da introdução é Cantando sobre os Ossos, e ao longo da introdução a gente vai entendendo um pouquinho do que a Clarissa está falando. Bom, primeiro, Mulheres que Correm com os Lobos, sobre o que fala? Vai falar sobre o arquétipo da mulher selvagem. Arquétipo não é algo tão difícil de entender, mas é algo que eu sinto dificuldade de explicar. Mas assim, de uma forma bem superficial, a gente pode falar que os arquétipos são símbolos imagéticos que representam uma determinada classe, vamos dizer assim. Vou dar alguns exemplos, talvez fique mais fácil de entender. Quando a gente fala em mama, na Madonna italiana, né? A gente já pensa já em uma senhora branca, em uma senhora gorda, em uma senhora que sabe cozinhar muito bem, que fala alto. Quando a gente fala, por exemplo, de um velho sábio, a gente fala de uma pessoa que já tem idade, já tem muita ruga, mas que quando ela vai falar com você, ela tem uma simplicidade e ao mesmo tempo ela tem uma sabedoria ali que faz toda a diferença. Isso são arquétipos, características que as pessoas têm, mas que estão ali no imaginário comum e que a gente toma aquilo como um todo, como uma verdade absoluta. Só que se a gente for lá na Itália, a gente vai perceber que nem toda matriarca ela é gorda, nem toda matriarca sabe cozinhar. Aqui no livro da Clarissa, ela vai falar do arquétipo da mulher selvagem. Ela traz a palavra selvagem como um paralelo àquilo que é natural. Então seria a mulher na sua essência, seria a mulher mais vinculada com sua forma primitiva, natural e com aquilo que é de essencial para ela. A mulher que está ali vivendo sua essência, né, em plenitude, ela para a sociedade ela é vista como perigosa, porque muitas vezes essa mulher que está liberta, vamos dizer assim, que está vivendo a sua plenitude, é uma mulher que não abaixa a cabeça, é uma mulher que nem sempre vai ser recatada, que nem sempre vai obedecer, e isso não é o que a sociedade espera de uma mulher. Então a Clarissa vai colocando que nós mulheres, principalmente aquelas que estão exercendo ali, né, a sua atividade essencial, que estão ali conectadas com seus desejos mais profundos, vêm sofrendo uma atividade predatória, vêm sofrendo perseguição, vêm sendo desmerecidas. E dentro da sociedade atual, da forma como nós estamos vivendo ultimamente, a nossa cultura, vamos dizer assim, ela tem sido muito prejudicial para essa mulher. E aí, o que tem acontecido é que nós mulheres temos adoecido. Então ela vai colocar ali uma lista imensa de doenças e de sintomas que podem ser reflexo dessa desconexão, né? Desse abandono da essência feminina. Então vai colocando coisas assim como apatia, depressão, vai colocando coisas como a mulher submissa que tá o tempo inteiro só falando sim, a mulher que... Isso tudo aqui, ó, são sintomas que ela vai colocando sobre essa desconexão da mulher com a sua essência. Sentir-se impotente, insegura, hesitante. Você se acha criativa? Se a sua resposta é não, muito provavelmente talvez aí já esteja rolando um nível de desconexão. Por que será que você não é criativa?
Você já foi criativo algum dia na sua vida? Lembra lá da sua infância, como era? Quando que você perdeu, né, esse senso de criatividade? Ou será que sempre falaram para vocês ou menosprezaram a sua criatividade e você assimilou que, de fato, aquilo que você inventava não era tão bom assim? A Clarissa vai colocando que os símbolos femininos, eles foram perdendo forças dentro da nossa sociedade patriarcal. Então, não é difícil a gente imaginar que questões femininas, tudo aquilo que envolve a mulher seja menosprezado. Esse trabalho linear de segunda a sexta, de 8 às 18, é patriarcal. O homem em si tem uma característica da linearidade. A mulher não. A mulher, ela já é cíclica. Então ela tem altos e baixos. Tem dias que ela tá bem, tem dias que ela não tá. Tem momentos que ela está mais produtiva, mais criativa, mais fértil. Tem momentos que ela está mais reclusa e ela está mais na marcha lenta, vamos dizer assim. Só que, por exemplo, a mulher, para estar no ambiente de trabalho, ela não pode simplesmente virar para o chefe dela e falar assim: olha, sabe o que é? Hoje eu não tô bem, então não vou trabalhar. A gente está numa sociedade que não é cíclica e que não respeita os limites, os movimentos, os momentos de cada um. Ela coloca que uma dessas formas de você se reconectar é através das histórias, dos mitos e dos arquétipos, né? Cada mito tem a sua carga de aprendizagem. Cada história traz consigo uma cura, uma transformação. Através de histórias, de mitos, a gente tem ali um renovo, um conhecimento que a gente vai adquirindo. Para um pouquinho, respira e pensa na sua infância, qual era aquele conto, aquela história, aquele conto de fadas, ou então aquele desenho que você assistia na TV que você mais gostava. Qual é a história que, quando te contavam, prendia sua atenção e que você, assim, ficava fascinada? Pensa agora que você chegou nessa história e pensa o que essa história pode ter te ensinado. Por que você gostava tanto dessa história? O que tem dessa história que pode ter também em você? Que pode simbolizar algo seu ali naquela história? Faz esse exercício e a partir daí isso já é um aprendizado. Mas, continuando, a Clarissa vai colocando que as histórias, os contos, essas narrativas, elas foram sendo muito transformadas ao longo do tempo. Então, a gente tem até o exemplo dos irmãos Grimm, que são muito famosos, que trazem muitas mitologias, né? Que catalogaram ali diversas mitologias e que a gente tem acesso até hoje. Só que essas histórias, elas foram se modificando, elas foram ficando mais light, elas foram ficando mais adequadas para a religião da época, para os pensamentos sociais da época, e isso foi também trazendo o apagamento da visão da origem feminina. Exemplos: a sexualidade feminina foi extremamente apagada. Então, assim, o desejo da mulher é algo que hoje em dia a gente não encontra muito nesses mitos, né? Então a gente tem como se a mulher não tem desejo, a mulher não é um ser sexual, a mulher só é boazinha. E isso não é verdade. Mas se a gente voltar lá na origem, pesquisar, a gente vai ver que muito da sexualidade feminina era ensinada através de mitos, através dessas histórias, né? Só que a gente tem acesso a essas histórias hoje em dia? Não, pouquíssimo, né? Pouca coisa permaneceu. Então, a velha curandeira sábia lá que vivia na floresta, a gente vai ter nos contos de fada como a bruxa. Então, uma mulher que conhecia as raízes, que fazia ali os medicamentos, se tornou na bruxa má. Porque ali o importante não era valorizar o conhecimento milenar da observação da natureza.
que inclusive é algo que ela coloca, né? Que a natureza é uma grande professora. Você perceber os ciclos da natureza, você percebe ali o tanto de ensinamentos que a gente pode ter só de ter contato com a natureza. Só que na nossa sociedade hoje em dia, que nós estamos aqui presos à parede, concreto, não põe o pé no chão, né? Assim, mal sai de casa, sempre dentro de carros, mesmo que seja de ônibus, mas tá ali, o contato é com o asfalto. Então a gente tem perdido. Tudo isso aqui que eu tô falando é da introdução do livro. Percebe como não adianta a gente correr com o livro, porque é muita coisa e não adianta ficar vomitando conteúdo. Mas o nome da introdução é A Coletora de Ossos. E o que seriam esses ossos? Os ossos seriam os fragmentos de histórias, né? Aquilo que tá lá na origem, porque a matéria ela se desintegra, mas a gente mantém ali o osso, que é a base, a estrutura, aquilo que sustentou. Então, que essas histórias, essas mitologias, esses mitos, por mais que eles tenham se fragmentado, modificado muito, perdido muito, né, da sua essência, mas a gente tem ali a base, aquilo que estruturou os mitos ao longo do tempo. E a pessoa que vai na base, que procura dentro dessas histórias, né, estudá-las, ir atrás, fazer referências e tudo mais, ela vai coletando ossos, pega um trecho aqui, pega outro aqui, pega um aprendizado aqui, e aí isso vai fazendo com que a partir desses fragmentos ela consiga reviver e se reconectar com quem ela é de verdade. Então usar esses mitos para tentar se entender, tentar perceber ali, né, os seus valores, os seus costumes, o que de fato faz sentido para ela, é um exercício bem interessante de se fazer. E no conto da Coletora de Ossos, porque assim, resumindo o conto, a gente tem a figura de uma velha que sai pela floresta e ela vai catando ossos e ela coleta todos esses ossos e ela monta como se fosse um quebra-cabeça e ela canta, né? E no que ela canta, ela vai dando carne, trazendo carne para esses ossos, até o ponto que esses ossos se transformam em vida. Então ela cria a partir do canto, utilizando como base os fragmentos de ossos que ela encontra no caminho. E é o que a Clarice coloca, que ela sugere que a gente faça, que é: pegue cada mito, cada história, cada conto, estude, analise, veja o que faz sentido, e ali você vai se transformando, vai modelando, né? E pela sua palavra, pela sua verbalização, você vai criando quem você é de fato. E aí não tem como eu não citar a Bíblia, né? Se a gente vai lá para Gênesis, dentro de uma cultura cristã, se a gente vai lá para Gênesis, quando tá falando sobre a criação do mundo, a Bíblia fala que o princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? E quando tá falando ali da criação do mundo, a Bíblia vai falando assim, que Deus olhou e falou: haja luz, e houve luz. Então essa coisa do verbalizar é criar, né? Então vai assimilando o conteúdo, vai pegando ali, vai processando e depois coloca para fora quem você é de verdade. Enfim, falei muito, não sei se ficou muito claro para vocês, espero que sim. Toda terça-feira vai sair vídeo sobre esse livro. A cada semana a gente vai analisar um conto, uma história desse livro. Então terão vários vídeos ainda dentro do projeto. E eu espero que esse projeto, Mulheres que Correm com os Lobos, aqui dentro do canal, seja um processo de transformação, de autoconhecimento, de desenvolvimento.
Para mim, eu acredito que vai ser. Espero que para vocês também. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Um beijo, um cheiro e tchau!